Semana passada, o pastor trouxe uma palavra e eu sempre gosto que Deus me confirme a palavra que eu vou falar. Porque eu não quero falar de mim. Se eu for falar de mim, todos vão embora daqui. Ninguém quer me ouvir as minhas palavras. Eu quero falar aquilo que está no coração de Deus, para que sua vida seja transformada, para que a minha vida seja transformada. Porque você não vai deixar a sua casa, uma noite fria dessa, para vir aqui e ouvir o que eu tenho a dizer do meu coração. Você veio para ouvir o que Deus quer falar com você. Então, semana passada, eu falei: Senhor, só falta uma semana e eu não tenho nada ainda. E o pastor falou sobre os tipos de oração. Quem está lembrado? Oração, súplica e clamor. Quando ele falou o assunto oração, eu já falei sobre Neemias. Inclusive o senhor está falando sobre Neemias. Tem sido muito edificante para a minha vida falar sobre Neemias. É um personagem que eu gosto muito. E eu falei: Senhor, de quem que eu posso falar e abordar esse assunto sobre oração? Na hora, Deus falou: fale sobre esse personagem. Eu falei: Senhor, faz anos que eu não falo desse personagem. Ele falou: mas contenha-se a sua insignificância. Você é servo e eu sou Deus. Eu quero falar com o povo sobre esse personagem. E eu, obediente, falei: tá bom. Mas o que o senhor quer falar exatamente? Baixa, fica quietinho. Ainda não vou te dar não. E eu pensando. É o meu jeito. Quando Deus me fala um personagem, eu começo a pensar sobre ele. Leio sobre ele, leio a passagem em questão. Só que alguns dias antes que eu passo para o papel e falo: Senhor, é isso aqui? Se Deus fala: não é nada disso, rasga tudo e começa de novo. Aí eu passei para o papel, eu falei: Senhor, é isso? Ele disse: é. Eu falei: então é o Senhor que vai me conduzir. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Todos conhecem a história dessa mulher. Já ouviram muitas pregações. E eu quero trazer uma proposta nessa noite. Que talvez o que você vai ouvir não seja novidade. Mas para outro, talvez. E se você já ouviu, já conhece, eu só quero reforçar. Eu sou adepto, irmãos, do bom e velho arroz com feijão. É o que alimenta, é o que te dá força. Comida diferente é bom, mas não direto. Ninguém come lasanha direto aqui. Não. Você come o quê? Arroz e feijão. Só varia da mistura. Então eu sou adepto, é o arroz com feijão, é o caminho que eu conheço. Eu sei ir e voltar. Tem pregador que quer pregar algo diferente, vai e não volta mais, e a igreja vai com ele. O que ele quis dizer com isso? Palavras bonitas, não entendi nada. Não. Deus me fez assim, para ser bem direto, para ser simples. Capítulo 1 de 1 Samuel. Todos acharam? Eu vou ler na NVI, tá? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos.
Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouviam a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Desculpe o termo, mas é o que está escrito aqui, tá? Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no tempo devido deu à luz a um filho. E lhe deu o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Se eu parasse agora, o texto já foi muito claro. Existia uma mulher chamada Ana, lá na região de Israel, que Deus, por algum motivo, não quis que ela tivesse filho, a deixou estéril. E nessa época e nessa região, a mulher só tem uma utilidade: dar filhos. Ela não podia fazer isso. Então, como é que essa mulher se sentia? A única utilidade é dar filhos, e ela não podia. Se sentia humilhada, imprestável. Mas essa mulher servia ao mesmo Deus que você serve. É o mesmo Deus. Só os anos que se passaram, vivemos uma outra época, mas é o mesmo Deus. Então quero falar dessa mulher, de Ana. Eu preguei uma mensagem sobre Ana muitos anos atrás.
Eu quero ver para onde Deus quer nos levar nessa noite. Porque eu tenho algumas coisas que Deus colocou no meu coração para falar ao seu coração. Lembre-se que não é uma palavra minha, é a palavra dele. Espero que essa palavra queime o seu coração nessa noite. Esquece um pouquinho o frio. Na hora que você sair vai estar frio. Eu não garanto que você vai ficar com calor, vai tirar a blusa, não, vai continuar frio. Mas o seu coração tem que estar aquecido. Fala, Deus falou nessa noite. Deus falou nessa noite. Eu não sei o jeito que você entrou aqui nessa noite. Eu conheço algumas pessoas, mas não profundamente. Eu não sei como foi o seu dia. Estamos no meio da semana. Talvez você entrou com o coração angustiado aqui, querendo uma resposta do Senhor. Fala, Senhor, fala comigo nessa noite. Eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida. A minha situação é difícil, é desesperadora. Há um Deus nessa noite que está aqui, que Ele tem solução para a sua vida. E talvez hoje seja o dia da sua vitória. Mas se não for, saia daqui com posse dela. Eu creio, eu acredito. Isso é fé. A história de Ana é uma das mais comoventes da Bíblia. E é verdade. O trecho que eu li, essa mulher era humilhada pela sua oponente Penina. Penina tinha filhos, Ana não. Ela nos ensina que a oração sincera, feita com fé e humildade, pode transformar dor em bênção. Teve momentos em minha vida que eu estava me lembrando hoje, vindo do serviço para casa, que eu não tinha o que falar com Deus. Eu só falava uma frase. A situação estava tão complicada que eu só chorava e falava uma frase, que eu não conseguia falar outras coisas. Eu falava, Deus tem misericórdia. Era a minha oração. Eu não sabia o que fazer. Então eu recorri a quem tem a vitória. É Ele. Quem podia me orientar, quem podia me dar forças. Tem pessoas que ao invés de se aproximar mais de Deus no momento difícil, se afasta de Deus. Fica com raiva de Deus. Fica de mal de Deus. Porque talvez o que você pediu, Deus não deu para você. E Ele tem as razões dele. Nós como seres humanos, queremos orar e Deus atender, sim ou não? Se for possível agora. Só que Deus não é como nós queremos. Ele é do jeito que Ele sempre existiu. Ele manda e não é mandado. Ele não pode ser manipulado com a minha oração. Não, eu vou fazer isso porque Deus vai fazer por mim. Deus faz quando Ele quer. E isso a gente não entende. Entra em conflito porque nós estamos passíveis de tempo. Eu estou envelhecendo. Você está envelhecendo. Então nós estamos determinado uma validade. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Esse é o destino do ser humano depois que pecou. Então nós estamos dependendo do tempo. Mas Deus não depende do tempo. Ele está acima do tempo. Esse é o nosso conflito muitas vezes. Eu acho certo, eu oro com fé e Deus não fala nada. E agora? O que eu estou fazendo de errado porque Deus não me respondeu? Talvez nada. Ele está trabalhando em sua vida no silêncio. Ele quer te ensinar. Ana não apenas orou, ela derramou a sua alma perante o Senhor. Nesse sermão vamos explorar como uma oração verdadeira revela profundas verdades
sobre essa relação com Deus e como podemos aplicar isso em nossa vida. Semana passada o pastor foi muito brilhante em explicar o que é oração, o que é súplica e o que é clamor. Você vai identificar na vida de Ana o que ela fez, já aprendemos. Mas eu vou chamar de oração para a gente não se confundir. Então, existem momentos que a nossa oração tem que ser mais intensa com Deus. Porque eu sou um necessitado, você é a necessitada, você que está precisando. E Deus, pela sua misericórdia, pode atender ou não o meu pedido, mesmo eu sendo intenso. Quem manda não é Ele, mas a minha parte é ser intenso com Deus. Eu sou às vezes muito metódico em algumas coisas, até na minha oração eu sou metódico. Todos os dias eu tenho uma rotina com a minha filha Manu, na hora de dormir, é uma rotina. Às vezes pode acontecer dela dormir primeiro, mas nós temos uma rotina. Eu oro ao Senhor, pedindo para que Deus nos ilumine a mente, e eu oro, e eu leio todos os dias um capítulo da Bíblia com ela, todos os dias. Começamos alguns meses atrás em Mateus, e já estamos em 1 Timóteo, um capítulo por dia, todos os dias. Após lido, nós oramos o Pai Nosso, e após a oração do Pai Nosso, eu canto um louvor para ela. É o mesmo louvor há 10 anos. Eu não sei como é que ela não fala: Pai, muda a música. Há 10 anos, todo dia a mesma música. É uma da Aline Barros. Sonda-me, Senhor, e me conhece. A mesma música. Porque quando ela era bebê, eu fui pai do último filho já um pouco mais velho, então eu tinha todo aquele cuidado. Ela estava deitadinha no berço, e eu com medo dela engasgar alguma coisa, ela ficava olhando para mim. Aí eu comecei a cantar esse louvor para ela, eu percebi que ela ficava atenta olhando para a minha cara. Aí todo dia eu cantava, e foi por causa disso que é a mesma música há 10 anos. Depois que eu canto o louvor, eu faço a oração do meu coração. E uma das minhas palavras que eu falo com Deus, metodicamente: Senhor, me ajude a ser mais sensível ao Teu Espírito Santo. A primeira coisa. A segunda: me ajude a ser mais intenso contigo, mais profundo contigo. Tira de mim a superficialidade. Eu quero te conhecer melhor. Eu me batizei em 87. Só que não é suficiente. Oséias está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você aceitou a Jesus, você tem uma longa jornada a percorrer. Quando acaba? Quando você morrer. Então nunca eu vou chegar no nível que eu falo: tá bom, eu não preciso buscar tanto a Deus, eu não preciso me preparar tanto para dar aula. Não, é uma busca constante. Eu não posso desanimar e me contentar com o que eu cheguei até aqui, tá bom. Não, eu quero mais. Eu sou carente de Deus. Sem Ele, eu não sou nada. Com Ele, eu posso muita coisa. Mas sem Ele, meus irmãos,
Eu nunca vou poder me achar. Esse conhecimento, Deus, é meu. Não, foi Ele que me deu. Eu quero, em rápidas palavras, destrinchar do versículo 1 ao 28. Um breve resumo. Depois, eu vou entrar na parte prática. Lições práticas para a nossa vida. O que Ana tem para nos ensinar em 2025? Será que esse texto é relevante para nós? Claro que é, meus irmãos. A Bíblia é atualíssima, mais atual que o jornal de amanhã, de depois de amanhã, de séculos à frente. Do versículo 1 ao 8, é o contexto familiar e social de Ana. Ana era casada com Elcana, mas não podia ter filhos. Ela já começou perdendo aí. Ela era um ser humano incompleto para aquela época e para aquela cultura. Ela não era completa. Penina, a outra esposa, provocava Ana constantemente. Você não pode ter filho, eu posso e tenho filhos e você não tem. Constantemente. Humilhava Ana. Mesmo amada por Elcana, Ana sentia-se profundamente triste. Ela não podia ter filhos e era humilhada. Eram duas situações: humilhação e esterilidade. Talvez Penina, na minha cabeça imaginativa, falar: você não fala que serve a Deus, que ama a Deus? Ele não é tão bom quanto você pensa, Ana. Porque eu que o sirvo de qualquer jeito, eu tenho filhos. Você que diz que é fiel a esse Deus, não tem filhos. Larga esse Deus. Ele não é bom quanto você diz. Imagina a cabeça de Ana. Já aconteceu com vocês? De alguém confrontar você e falar: você não serve a Deus, por que você passa por isso? E qual é a sua resposta? E dentro de você, o que se passa? Você concorda com a pessoa? É mesmo, né? Quando eu não era crente, a situação era melhor. Só eu que penso isso, às vezes? Lembre-se, Deus é contigo não só no momento bom, viu? Não é só quando você está em triunfo, Deus é comigo. É no vale também. Ana se lembrou: Deus é comigo e Ele pode todas as coisas. Se Ele não me deu, Ele sabe, eu vou continuar servindo a Ele. A relação que Ana tinha com Deus não era uma relação de ganha-ganha. Eu sirvo pelo que Ele pode me dar. Era uma relação de amor, de serventia. Ela se relacionava com Deus pelo que Ele é, porque ela o amava, independente de Ele dar coisas ou não. E eu às vezes me pego muitas vezes: Senhor, me ajude a não servir ao Senhor só pelo que o Senhor pode me dar, mas pelo que o Senhor é. Há um perigo grande hoje em dia na sociedade. Esse chamamento para a igreja: pare de sofrer, venha para a igreja. Esse slogan é furado. Você vai continuar sofrendo sim, mas quando você vem à casa do Senhor, Ele lhe dá forças para suportar. Não é garantia de você se tornar um cristão que os seus problemas acabaram. Eles vão continuar. Amanhã você tem um problema a enfrentar, você vê a igreja hoje, amanhã você vai ter que enfrentar seu problema. A diferença é que Deus está contigo. Ser crente não é isenção de problemas. Não, a partir de hoje sou crente, minha vida nunca mais eu vou ter problema. Vai. Você vai ficar doente muitas vezes. Você vai ficar desempregado muitas vezes. E é por isso que Deus não é com você? Ele é.
Deus, o que eu estou falando não está no papel não, viu? Eu tenho que voltar para o papel, pastor. Eu faço o roteiro, Deus dá algumas coisas na hora, mas daqui a pouco eu volto. Deus é o Deus dos montes e dos vales também. Ele não gosta mais de você quando você está em triunfo. Ah, eu gosto tanto de você, e Ele te despreza no vale. Não, Ele te ama no monte e no vale também. Quando você está na lona, ninguém está com você, mas Ele está com você. Você não tem nada para oferecer para Deus de bom, mas Ele te ama. Vai entender esse amor, pastor? Ninguém aqui é bom, gente, mas Ele te amou, porque Ele sabe. Então, por isso que Ele me amou tanto, o mínimo que eu posso fazer é amá-lo de volta, com as minhas limitações. 2, do versículo 9 ao 18, a oração de Ana no templo. Ana se levanta e vai ao templo quebrantada. Todas as vezes que eu entro por essas portas, mesmo sendo um prédio normal, mas eu lembro, quando os santos se reúnem, Deus está aqui. Senhor, me ajuda a ser reverente na tua casa. Às vezes, pessoas observadoras, de vez em quando, eu entro na igreja, fico calado, às vezes não falo com ninguém, estou assim. Reverência. Você está diante do Criador do universo. Então o mínimo que eu posso fazer, Senhor, estou em tua presença, recebe o meu louvor. Às vezes com a voz de taquara rachada, mas se você cantar com sinceridade, Ele vai receber. Pensa num cara ruim de música, sou eu. A irmã Joelma tem paciência. Ela mostra como é que tem que cantar no meu tom baixo. Quando junta todo mundo, eu já me perdi todinho. Cadê o tom? Não sei. Saiu por aí. Mas eu faço com sinceridade. Porque não é para a irmã Joelma, não é para o pastor, é para Deus. Então mesmo todo atrapalhadinho que eu sou na música, Senhor, o que eu posso de melhor te oferecer é essa minha voz desafinada. Aí eu olho assim, o pessoal cantando certinho, eu fora do tom, eu falei, Senhor, o que tem de errado comigo, Senhor? Mas eu faço, porque é para Deus, e Deus merece. Quando eu às vezes estou meio desanimado, somos humanos. Tem dia que você dorme com toda a fé do mundo e acorda totalmente sem fé. Quando isso acontece, eu trago à minha memória o que me dá esperança. Jesus morreu por mim, e Ele não merecia essa morte. Ele morreu por mim. Então, sacode a poeira e a vida continua. Daqui a pouco a fé retorna de novo. Essa é a vida. Você não pode se deixar abater com as coisas da vida, os momentos difíceis. Lembre-se, Jesus padeceu por você, e só esse motivo te faz continuar. E mesmo que Ele fale não para você, mesmo que aquela bênção que você tanto queria, Deus falou não para você, continue servindo Ele mesmo assim, porque Ele sabe porque disse não. Ela ora silenciosamente, mas com intensidade. Orar com intensidade, às vezes não envolve você gritar ao céu, às vezes precisa. Às vezes você vai estar no desespero danado, ninguém vai entender, você fala, Deus me ajuda, e a pessoa do lado enlouqueceu. Só Deus e você sabe a situação. Se te faz bem
Você dá um grito aquela hora, pelo amor de Deus, grita. Põe para fora. Eu congreguei numa igreja, que aí é um caso muito engraçado. Tinha a consagração de manhã, e tem gente que ora alto, e eu respeito. Não é o meu jeito, eu oro mais baixinho, mais comedido, mas tem pessoas que é mais explosiva. É o jeito dela, e eu respeito. Aí todos os dias ela fazia a mesma oração. Não vou nem falar o nome, que talvez vocês conheçam, para não passar vergonha nem expor a pessoa. Aí a pessoa estava ajoelhada, e ela orava bem alto: Deus, eu sou o verme da terra, Senhor. Aí eu falo, uma vez eu ouvi a oração dessa pessoa, eu falei: Deus, eu não sou verme da terra, não. Eu sou seu filho, eu sou pecador, mas sou seu filho, Senhor. Mas era o jeito dela de se expor, irmãos. Eu não podia falar: irmã, cala sua boca. Aí já falei: uma irmã, desculpa, cala a boca, irmã, está falando besteira. Era o jeito dela de expor a sua alma. Deus, cada um tem um jeito. O meu jeito é: Senhor, tem misericórdia de mim. Não sabia o que orar. Eu estava tão angustiado que eu só sabia falar isso: Deus, tem misericórdia. E chorava. Ela faz um voto: se Deus lhe der um filho, ela o dedicará ao Senhor. Meu Deus. Ana, acho que não tem juízo não, pastor. Ela não tem filho, e ela vai orar com intensidade e faz um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ao Senhor. Isso é uma mulher de fé, meu irmão. Eu aprendo com ela. Ela não queria para ela. Se Deus me der um filho, eu vou dedicar ao Senhor. Ele será do Senhor. Ele vai ser usado pelo Senhor. Se fosse outra pessoa, falava: não, agora que Deus deu o filho, deixa ele aqui, quietinho. Deus ouviu o meu clamor, graças ao Senhor. Penina, está vendo? Deus me deu um filho. Não. Deus, Ele olha a oração de Ana, vê o voto que ela fez, e isso agrada o coração de Deus. Ele fala: sim, eu vou te dar um filho. Eli, o sacerdote, inicialmente a julga mal, mas depois a abençoa. Está no versículo de número 9 a 18. 3, vai do 19 a 23. A resposta de Deus e o nascimento de Samuel. Deus ouve a oração de Ana. Ela concebe e dá luz a Samuel, cujo nome significa pedida ao Senhor. Tem muita gente que vê você agora nessa posição, feliz, alegre, mas não conhece a sua história. Não sabe de onde você veio. Olhar a vitória de Ana, graças a Deus, mas e o percurso, a dor dela, o que ela passou? Se fosse outra pessoa, tinha desistido, não ia aguentar. Eu sirvo tanto a Deus e Deus não faz nada. É só eu que penso assim às vezes? Às vezes acontece. Salmo de número 73. Asaf olha a prosperidade dos ímpios e cai no seu coração. Os ímpios prosperam, eles não se dão mal, se dão só bem na vida. Se comparou. A pior coisa que podemos fazer é nos compararmos, e principalmente a sua vida real com a vida das redes sociais. Saiba que nas redes sociais ali não é real, são momentos ideais. Conversa com essa pessoa aparentemente feliz, para ver se ela é sempre feliz. Não tem problemas, é uma vida perfeita.
A família Doriana ali, só alegria, pastor, que maravilha. Não existe isso. Nunca se compare. Você é você. Não existe ninguém igual a você. Você tem sua vida. Você tem seus sonhos. Mas não se compare. Cada pessoa tem objetivos distintos na vida. E toda mãe é sábia, né? Mãe tem uma sabedoria do céu. Aí quando eu era mais novo, ia com a turminha, minha mãe falava: você não é todo mundo. Você não é igual a eles. E eu não entendia por que eles podiam e eu não. Hoje eu entendo. Para que eu estivesse aqui. Os meus colegas de infância, a maioria se envolveram com droga. O meu amigo que eu perdi com câncer, nós nos distanciamos por um tempo e ele saiu da igreja e se entregou ao mundanismo, bebia e assim por diante. Qual foi o destino dele? Morreu de câncer. Era para estarmos juntos ainda, ele servindo ao Senhor. A última vez que eu fui vê-lo antes de ser internado, que já tinha dado metástase, eu falei para ele: Davi, como está a sua relação com Deus? Ele disse: está mais ou menos. Falei: meu irmão, eu posso falar porque eu tenho intimidade com você. Se acerte com Deus. Você não sabe dia de manhã. Pouco tempo depois ele foi internado e não saiu mais do hospital. Morreu no hospital. O nosso Deus é amor, mas também é justiça. Então estamos aqui não é para brincarmos de ser crentes. Eu não tenho nada para fazer, vou para a igreja. Não. Você está diante do ser mais poderoso do universo. Não existe alguém mais poderoso que ele. Então tome cuidado. Sirva a ele com tremor e temor. Continuando. 4, do versículo 24 ao 28. A entrega de Samuel ao Senhor. Ana cumpre seu voto. Lembra que ela fez um voto ao Senhor? Ela cumpre, viu? Leva Samuel ao templo e o consagra ao Senhor Deus. Até aí tranquilo, né? Aplicações práticas agora. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. O que esse texto, a vida de Ana, tem para falar conosco hoje, em 2025? Antes de eu entrar nessa questão das partes da aplicação prática, talvez algumas pessoas não saibam. Ana tem Samuel, ela entrega ao Senhor, mas no capítulo 2, versículo 20 e 21, veja o que Deus fez com Ana. Porque ela teve uma atitude nobre, fez um voto, cumpriu o voto e já não tem mais filho. Esses outros filhos que Deus dá, Ana não pede, pastor. Você não vê ela orando: me dá mais filhos. Ela ora por esse filho, Samuel. Mas Deus acha tão nobre o que ela fez, tão lindo, que Deus dá mais filhos para Ana. Olha que Deus não deixa o crente desamparado. Ele não deixa você envergonhado. Imagine só a cena. Deus dá Samuel para Ana. Ela sabe que ele não vai ficar para sempre com ela. Ela vai ter que desmamá-lo e levá-lo para o templo lá em Siló e entregar para Eli. A sua oponente vai falar: você não tem juízo, Ana. Você não tinha filho, agora tem. Vai continuar sem filho de novo? Mas Deus, Ele olha
Olha o que vai acontecer, capítulo 2, versículo 20 e 21. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu, e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. Não foi só uma vez que ele falou, todas as vezes que eles iam adorar o Senhor, Eli abençoava Eucana. Deus te abençoe por ter dado esse filho ao Senhor e te dê mais filhos. Mesmo Eli, já não sendo aquele homem de Deus que era, porque ele mudou ao longo do caminho, Deus ainda abençoava as palavras de Eli. E no 21, o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Tem gente que não sabe isso, pastor. Ana só teve Samuel. Não, Deus foi bondoso com ela. Eu brinquei com a minha esposa. Não foi, filha? Eu falei: ô Débora, você sabia que Ana não teve só Samuel? Não acredito. Isso é sério? É sério. Mata a cobra e mostra a cobra. Está aqui. Então ela teve 6 filhos. Samuel, mais 3 meninos e 2 meninas. Para quem não podia engravidar, Deus foi maravilhoso, mas foi o primeiro passo. Deus quis ver a fé de Ana. Ele testou a fé de Ana. E ele quis dar mais filhos. Ele foi bondoso com ela. Dito isso, aplicações práticas agora, para o que funciona na nossa vida, se colocarmos em prática. Primeiro, Deus ouve orações sinceras e quebrantadas. Deus ouve. Ah, mas ele não falou nada. Mas ele ouviu. Ele ouviu. Às vezes, sentimos que estamos falando com a parede, sim ou não? É só eu que acho isso? Será que Deus está aqui mesmo? Eu não estou ouvindo nada. Aí eu me lembro, é mesmo, né? Ele deixou a palavra dele, pastor. No Antigo Testamento, quando ele não tinha sido fechado ainda, ou a Bíblia como um todo, Deus falava de muitas formas, e uma delas, audivelmente. Hoje, Ele fala conosco, sabe como? Pela sua palavra. Ah, Deus fala comigo, Deus não fala comigo. Abre a Bíblia. Antes ore ao Senhor. Lê com o coração aberto. Poxa, Deus falou comigo. Pela sua palavra. Não é à toa que você carrega a Bíblia debaixo do braço. É a palavra de Deus. Ana não usou palavras sofisticadas. Oh Deus do universo, Criador de todas as coisas. Não, ela foi sincera. Ela apenas abriu o seu coração. Deus não está interessado em performance, mas em autenticidade. Não, eu vou fazer porque eu quero impressionar Deus. Você não entendeu as coisas. Não dá para você manipular Deus. Se você pode manipular Deus, logo Ele não é Deus. Ele é soberano. Ele faz aquilo que lhe apraz. Trocando em miúdos, aquilo que Ele quer. Aí tem pessoas que podem pensar assim, pessoas que não servem a Deus. Ah, então Deus é um ditador, Ele faz o que Ele quer. Só que Deus é soberano, mas é amor. Percebe essa dinâmica da fé cristã? Você serve a um Deus que tem vários atributos, mas que nenhum se choca com o outro. Deus é amor, mas é justiça, mas é misericórdia. Então nós precisamos aprender a cada dia a termos uma
capacidade de tentar entender quem é Deus, para servir melhor a Ele. Conheça melhor a Deus. 2, a dor pode ser o ponto de partida para um milagre. A sua dor, o que você passa agora ou passou, é um ponto de partida para o milagre. Como assim? Você vai orar mais, você vai jejuar, você vai ler mais a Bíblia. O milagre em si não aconteceu ainda, mas você está se modificando, está orando mais, está tendo mais fé. Não estou vendo nada acontecer, continua. Você não serve a Deus pelo que Ele pode te dar, é pelo que Ele é. É igual o relacionamento de pai e filho. O filho, ele conversa e respeita o pai muitas vezes, porque ele ama o pai. E o pai ama o filho. E vocês se relacionam, para os irmãos entenderem. A nossa relação com Deus não é que Ele pode me dar, é pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é bom, me amou e se entregou por mim. E isso é razão suficiente para eu servir e não pedir nada para Ele. Mas somos pidões. Eu peço para Deus, eu peço. E se Ele não me der, eu continuo servindo Ele. Ele sabe por que não vai me dar. Mas tem algumas vezes que Ele faz alguns mimos, pastor. Esses dias eu estava pensando, né? Oh Deus, eu estou com tanta vontade de comer tal coisa. É nas mínimas coisas que você vê Deus. E eu estava sem condições. Quando eu menos penso, acontece da minha filha mais velha ser usada. Vamos comer tal coisa? Eu falei, não foi ela, foi o Senhor que me fez um mimo. Obrigado, Senhor, te agradeço. Não é só pelas coisas grandes, meus irmãos, como um filho que Deus deu para Ana, é nas pequenas coisas. É o alimento que você tem para comer todos os dias. De novo essa comida está te alimentando. De novo a mesma roupa, vou para a igreja, você está vestido. Estão me entendendo? A vida é simples. É nós que complicamos. Somos insaciáveis. Eu quero. Daqui a pouco você não tem mais como lidar com tanta coisa que você pediu. E às vezes Deus dá, às vezes Deus não dá. Você está todo atrapalhado ali, porque você pediu tanta coisa. Aí acontece as coisas, você, e agora? O que eu faço? Não pode ser assim. Tem que seguir uma ordem natural. Você conquistou uma coisa, desfrute dela. Comemore com a sua família. Poxa, isso daqui eu esperei tanto tempo, vamos comemorar. Não, nem espera, já vai para o próximo. Qual é o próximo? Senhor, eu quero o próximo, Calma. Deus abençoou, comemore. É uma coisa pequena ou grande, comemore. Dê a glória para Deus. Senhor, foi o Senhor que me deu isso daí. Eu não mereço, mas obrigado. 3. Aliás, eu preciso ler. Ana transformou sua dor em oração, em vez de se revoltar. Tem pessoas que se revoltam com Deus. Eu, na minha imbecilidade, uma vez fiquei de mal com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor não foi legal em fazer isso. Estou de mal, Belém. Só que eu não resisti. A voz do Senhor falou ao meu coração. E eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Vamos ficar de bem de novo? Vamos. Deus não me deu as costas devido à minha imprudência. A primeira coisa que eu fiz foi voltar às Escrituras.
Eu estava uma semana sem ler a Bíblia. Fiquei de mal com Deus, pastor. Mas meu coração queimou. Uma vez que eu experimentei a glória do Senhor, eu não sei mais fazer outra coisa. Eu já falei para Deus: Senhor, nem para desviar eu presto, Senhor. 3. A fé perseverante é recompensada. Ana não desistiu. Ela não orou hoje, Deus abençoou amanhã. Levou um tempo. Foi uma construção. Ano após ano. Ana ia e: Senhor, cadê minha bênção, Senhor? Eu preciso da minha vitória, Senhor. E a madre fechada. De novo: Senhor, a minha bênção, Senhor. Mas chegou um dia que Deus: é agora, eu vou lhe abençoar. E Deus deu. Ana não desistiu, mesmo sendo incompreendida por Eli e provocada por Penina. Ela continuou buscando ao Senhor. A fé que insiste é a fé que alcança. Sabe aquele seu pedido? Se Deus não falou não, se Deus falou não, não vou te dar, muda o pedido. Mas se Deus não falou nada, continue. Continue. Qual é o problema nisso? É que tem pessoas que desistem, pastor. Desiste. Pede hoje, amanhã não recebeu. Isso não é para mim. Não é para mim isso daí. Será mesmo? Ou você está sendo testado por Deus? A sua perseverança. 4. A oração deve incluir entrega e não apenas pedidos. Você só quer. Aí fica fácil, né? Só querer: Deus me dá, que nem aquele bebê mal acostumado. Eu quero. Não vai dar nada para Deus? Um louvor, gratidão, se relacionar com Ele, jejum, vir à igreja. Eu só vou se Ele me der. Se Ele não der, eu não vou. Você não entendeu o Evangelho. Ana não apenas pediu um filho, ela o ofereceu a Deus. Muitas vezes oramos querendo receber, mas esquecemos de entregar. A oração verdadeira envolve rendição. Senhor, agora é com o Senhor. Até aqui eu tentei resolver. Daqui para frente é com o Senhor. E continue servindo a Ele normalmente. Vai chegar um momento, se você insistir e continuar nessa pegada, vai chegar o momento dele abrir as portas. Quando? Não sei, Ele sabe. Cabe a você continuar, insistir, persistir. Não arreda o pé. Vou continuar sendo crente. Mesmo com problema, pastor? Mesmo com problema. 5. Cumprir votos. Essa daqui é interessante. O pastor sempre fala, e eu sou um camarada atento: não faça promessa alegre e nem triste. Teve um dia, isso não tem muito tempo, o pastor já vinha falando isso: não faça promessa triste nem alegre. Não faça isso. Pare, pense, quando estiver calmo, baixou a adrenalina, aí você pensa: poxa, mas que loucura que eu ia fazer essa promessa, nem ia conseguir cumprir. Há pouco tempo atrás, estava passando por um momento complicado, eu falei assim: vou fazer um voto. Aí eu lembrei do pastor: é melhor não, eu estou chateado, melhor não fazer. É igual final de ano. Final de ano é uma beleza. Tem pessoas que estão na euforia da virada do ano. Senhor, aleluia,
Até glorifica a Deus. Esse ano de 2026, eu vou em todo culto da igreja, todo culto. É uma bênção. Mas pode acontecer um imprevisto, meu irmão. Você pode ficar doente. Eu fiquei 3 semanas sem vir à igreja. E se eu tivesse prometido? Eita, eu quebrei a promessa. Não faça a promessa nem alegre e nem triste. Normal. É promessa racional. Porque você vai ter que cumprir, hein? Prometeu, Deus não é de brincadeira. Você prometeu, Ele vai lhe abençoar, talvez. Você não pode se relacionar com Deus com moeda de troca. Às vezes tem pessoas que não entendem, pastor. Eu vou fazer um voto porque eu quero receber essa bênção e eu vou cumprir isso daí. Não, a relação de Deus que nós temos com Deus não é essa, não é moeda de troca o voto. O que Ana fez, eu particularmente vou ser sincero, eu não faria. É muita fé e muita coragem. Era estéril, Deus dá o filho para ela, ela entrega, ela cumpre o voto. Isso é ser um crente responsável. Aí faz o voto, Deus abençoa, e você com a maior cara lavada, não vou cumprir. Não vou cumprir. E aí, como é que é? É a sua responsabilidade. E o que você prometeu? Ana, em meio à dor, ela faz o voto consciente. Ela sabe das consequências do seu voto. Ela sabe. Ela não é irresponsável como muita gente. Faz o voto para tentar manipular Deus. Não tem como. Ela faz um voto consciente. Ela sabe que vai ter que cumprir esse voto. Teve o filho, vai desmamar ele, vai ter que cumprir o voto. Aí, mediante isso que ela fez, cumpriu o voto, pastor. Deus deu para ela, como eu li, 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, porque foi responsável. Cumprir votos e compromissos com Deus é sinal de maturidade espiritual. Não faça com moeda de troca. Faça consciente, com um propósito. E se Deus não der, Ele tem as razões dele. Mas eu fiz um voto, Ele não quis dar. Ele não quis. Aí fazemos como criança birrenta. Não, eu fiz um voto, eu fui à igreja, eu orei, eu jejuei. Que bom para você ter uma pessoa melhor. Só não tem a bênção. Essa era a intenção, te fazer um crente melhor. O objetivo sempre vai ser esse: você orar, jejuar, se consagrar, ler a Bíblia, vir na igreja. É te fazer um crente melhor, não é te dar bênção não. Não é te dar bênção. Eu vou fazer porque eu quero essa bênção. Você não entendeu o evangelho. Não use a sua fé como moeda de troca, e nem o voto. Deus não é um ser irresponsável. Ele conhece seu coração. Ele sabe por que você fez o voto. Se foi de forma irresponsável, Ele nem vai falar com você. Quando a ficha cair, como fez o filho pródigo, você vai falar: fiz besteira, Senhor, me perdoa. Ele vai lhe perdoar. Você foi irresponsável. Ana poderia ter se apegado a Samuel. Vocês que são mães, que carregaram a criança 9 meses, e algumas 8 meses, outras 7 meses, pode nascer prematuro, mas você, pai, ama filho, mas é um amor diferente, não é igual de mãe. Se eu falar que eu amo a minha filha como minha esposa ama ela, eu estou mentindo, eu não sei o que é gerar. Vocês mulheres sabem que tiveram filho. Imagine você gerar uma criança,
9 meses e você ser uma mulher estéril, Deus te abençoar com um filho, e você ter consciência, esse filho não é meu, é do Senhor. E aí? Mas ela foi responsável. Mas ela honrou sua palavra. Isso mostra que a bênção não se tornou um ídolo para ela. Ela amava mais o doador do que o que ele deu para ela. Momento difícil. A criança poderia tornar-se um ídolo para ela. Agora é minha. Não. Ela levou para Eli. Eu prometi que ele seria do Senhor. Está aqui o meu voto. E para terminar, a oração de Ana nos ensina que Deus não é indiferente às nossas lágrimas. Ele não ignora o seu choro. Sabe aquela vez que você chorou e ninguém viu, mas ele viu? Ele não ignorou. Ele vê, ouve e age. Mas mais do que isso, Ele deseja que nossas orações nos levem a uma entrega mais profunda, a uma fé mais madura e uma vida que glorifique ao seu nome. Feche os seus olhos. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Senhor, obrigado por esse momento que nós estivemos aqui em tua casa. Mais uma quarta que inspiram, Senhor. Nos ajude a ter a fé de Ana, Senhor, em persistir, em não desistir, ainda que tudo se tivesse silenciado, mesmo ela pedindo, muitas vezes sendo humilhada por seu oponente, Senhor, ela continuou e continuou adorando o Senhor. Nos ensina a servir ao Senhor a cada dia pelo que o Senhor é e não pelas dádivas que o Senhor pode nos dar. Obrigado por esse momento e nos mantém em tua presença, em nome de Jesus.